have ou have got? Tem dúvida na hora de usar? Vem comigo que eu vou te explicar. Bom, eu sou o Ale do We Trust e ontem mesmo um aluno perguntou para mim: Ale, o que é I've got? Né? Como é que eu uso isso? Tem diferença de I've got e I have? Bom, gente, indo bem direto ao ponto, em questão de significado não tem diferença alguma. Eu posso dizer I have ou eu posso dizer I've got. Porém, eu só vou usar I've got em algumas situações. Vamos tentar entender isso melhor. Então, numa frase, por exemplo, que eu digo I have a car, não tem diferença nenhuma entre dizer I have a car ou I've got a car. Não tem diferença. Eu posso usar das duas maneiras. Mas a primeira coisa é que eu tenho que entender que nas frases eu estou usando uma estrutura diferente. Então, quando eu digo I have a car, have ele é o verbo principal da frase. Então, se eu for montar uma negativa, eu vou dizer I don't have a car. Já com a estrutura, com a expressão I've got, a negativa vai ser I haven't got a car. Percebem a diferença? Em um, eu preciso usar um auxiliar, que é o don't. Né? No don't, se eu estiver falando de mim. Se eu estiver, por exemplo, falando de he, eu vou dizer he doesn't have a car. Já a estrutura I've got, ela usa o have como um verbo auxiliar. Então, a negativa vai ser feita com o próprio have. Né? Por isso que eu digo I haven't got a car, nesse caso. Se fosse he hasn't got a car. Para fazer perguntas, a mesma coisa. Com o verbo have, nós dizemos do you have a car? Do you have a car? Does he have a car? E se eu estiver usando essa estrutura de I've got, have you got a car? Por quê? Porque o have funciona como um verbo auxiliar. Não há necessidade de eu usar do ou does. Ficou claro, gente? Então, I've got a car. I have a car é a mesma coisa. Porém, a construção da frase utiliza, né, um utiliza o verbo have, o outro utiliza o auxiliar, né, o have como auxiliar. Então, negativas e interrogativas são diferentes. Uma outra coisa também que é importante a gente esclarecer aqui é que nem sempre, não é em todas as situações que eu uso o have que eu vou poder usar o have got. Então, quando que eu posso usar? Quando eu estou falando, por exemplo, de posse, como no exemplo que eu citei. I have a car, I've got a car, beleza, dá para usar. Uma outra situação que dá para usar também o have got é quando eu estou falando de coisas que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, I have to go, I've got to go. Dá para usar também, sem problema algum, ok? Quando eu estou usando have para necessidades, dá para trocar por have got. Quando que não dá para usar? Em expressões onde eu estou usando have como consumir algo, como comer algo. Por exemplo, have lunch, have dinner, have breakfast. Nessas situações não dá para usar I've got. Eu não falo, por exemplo, I've got lunch. Eu falo I have lunch, ok? Outra situação que não dá para usar, have a shower. Não dá para usar have a shower, não dá para usar have got. I've got a shower. Não se usa. E também não se usa essa expressão de have got no passado. Então, passado de have, had, posso usar have got? No. Então, no passado, só o verbo have mesmo no passado, que seria had. Por exemplo, I had a car 3 years ago, but I sold it. I don't have a car anymore. Ok, guys?
Espero que vocês tenham gostado da dica. Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com as pessoas, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais, ok? See you guys!